Hora de virar a página no bate-pronto da Jovem Pan. Vamos falar do Flamengo, hein? O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu entrevista ao Charla Podcast e falou sobre vários assuntos. Sobre a intenção de adquirir um clube em Portugal, sobre a negociação envolvendo Claudinho e Gabigol. Foi a primeira vez que o presidente do Mengão se manifestou depois de Gabigol dizer que o Flamengo não agiu da maneira correta com o ídolo. Vamos às aspas do Rodolfo Landim em entrevista ao Charla Podcast. Ele abriu o jogo sobre Gabigol. Abre aspas, não tem muito o que falar. O Gabriel é um jogador que tem o seu nome marcado na história do Flamengo, por tudo que fez e pelo que desempenhou. O problema é que hoje ele deixou claro que está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo. Vamos ser bem francos, por tudo que aconteceu ao longo de 2023 e um pouco em 2024, independentemente aí do passado dele, que a gente não vai apagar, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria que o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você está me propondo e a dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário bem maior do que ele recebe hoje. Não é só reconhecimento, é dizer o seguinte: eu espero que você aceite e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Por mais que a gente adore o Gabriel, e espero que não passe pela cabeça dele que a gente não goste. A gente, depois de tanto tempo conversando, chegou numa proposta que é o nosso teto. E de tempo também. Está na mesa. A proposta está na mesa para ele. Se ele quiser assinar, ele assina. Ele controla a operação. Ele já deu umas 10 declarações que estava tudo certo. Para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e assina. Eu não tenho nem conhecimento que tenha existido um pedido para rodar o papel para chegar ao meu conhecimento. Tem negociações de propostas. Tinha a percepção que esse troço ia evoluir. Mas a decisão, no final, acaba sendo do presidente. Tá aí, portanto, o Rodolfo Landim dizendo que ofereceu um ano de contrato e esperava um desempenho compatível ao que foi solicitado pelo Gabigol. Mauro César Pereira, pela primeira vez, o presidente do Flamengo, falando aí sobre as palavras do Gabigol depois do jogo lá em Brasília. Disse que o Flamengo não agiu, da maneira correta com o ídolo. E tá aqui a resposta do Rodolfo Landim, Mauro César. É que foi até muito generoso, né? Porque essa oferta aí que o Flamengo fez a ele de um contrato por mais um ano com aumento de salário, acho que foi já muito pelo que ele vem apresentando, que é muito pouco, né? O Gabriel vive na Gabrielândia, né? No universo paralelo, onde ele é o príncipe encantado e não precisa jogar bola, não precisa fazer nada, faz um gol de pênalti aí, vira ídolo. Aliás, eu não me lembro do Zico ter falado alguma vez sobre si mesmo como, eu sou um ídolo, não me recordo. E não é comum, né? Os ídolos falando deles mesmos assim, não, porque eu sou um ídolo, né? Autodeclarando ídolo. Exato, é. E mais, né? Ele é um ídolo que teve essa idolatria arranhada após o seu próprio comportamento, né? Boa parte da torcida já não o vê dessa maneira por conta das coisas que aconteceram, especialmente fora de campo, nem pelas más atuações. A má atuação o torcedor até pode entender, mas algumas atitudes, né, acabaram arranhando essa idolatria. Eu acho que a proposta foi até boa demais. Ele não gostou, é o problema dele. Agora, ele reclamar como se tivesse razão, uma piada. A entrevista dele no final do jogo do sábado foi uma coisa assim muito surreal, de alguém realmente que não entende onde ele está inserido, as consequências dos próprios atos, e tem ainda a questão do julgamento, vai ter um novo julgamento, né? Então, não está definido o que vai acontecer com ele com relação à punição, né? Ele pode ser absolvido, ele pode ser punido até abril, e tem uma possibilidade, nesse julgamento, se ele for condenado, então tá bom, qual é a pena? Vamos imaginar, um ano. Um ano. O que ele cumpriu? Ele cumpriu alguns meses. O cara pode falar, um ano a partir de agora. Pode acontecer. Tudo pode acontecer agora. Ele está, assim, no total voo cego agora. Não se sabe o que vai ocorrer. E quando vai ser esse julgamento? Pode ser em setembro, pode ser em outubro. E o estranho nisso tudo, Mauro, foi essa suspensão da suspensão, né? Alegando, a gente abordou aqui no programa anteriormente, a ausência da presença da União Federal. E ninguém mostrou o que era a União Federal. Eu andei procurando. O que é a União Federal nesse processo todo? Que parte é essa?
Né? E imaginava, desconhecido, então até que nós descobrimos aqui no programa que é a Advocacia Geral da União, lá em Brasília, porque há alguns anos o Brasil é signatário de seguir o que determina o tribunal na Suíça. Então, entra como parte. Né? Então, essa é uma parte. A outra parte é o Gabigol. Né? E a outra parte é o ADA. Mas, e aí, para você entrar com o processo, você paga 30 mil euros, divididos em 10 mil euros cada parte. Óbvio que o Gabigol pagou os 10 mil euros da parte dele, que ele tem interesse em resolver essa situação. Né? A UADA se nega a pagar. E o tribunal concorda com isso, porque a UADA diz que tem uma independência e não envolve, não paga nada, ela só analisa. Então o tribunal concorda, banca isso. E os outros 10 mil dólares devem ser pagos pela Advocacia Geral da União, em Brasília. Por que ela não pagou? Não pagou porque não conseguiram localizá-la. Alguém lá, o estagiário, Vanderlei Nogueira, estagiário do TAS, não encontrou o e-mail e nem buscou com ninguém. Então, na hora do julgamento, não tinha lá o glorioso pagamento da Advocacia Geral da União, que está preparada para pagar. Só não recebeu o boleto para pagar. O boleto não chegou. Isso. Então, agora, eles estão recomeçando tudo e, em determinado momento, vai acontecer isso que você falou. Vai ter o julgamento. Um novo julgamento. É um novo julgamento para saber o que vai acontecer. Então, é isso, voo cego, é uma indefinição. Não sabe exatamente. Então, isso enfraquece a negociação do Gabigol numa possível renovação. Claro que o presidente não vai falar isso, está pendurado, pode não jogar mais, encheu a nossa paciência o tempo todo, fez declaração de amor para o Corinthians na frente do Marcos Braz, todas essas coisas. Mas não vai falar isso. Mas todo mundo sabe que houve um desamor. E ainda tem uma proposta dessa que, segundo o presidente, é um bom salário, e o problema é de tempo, de acordo ou não. Quer dizer, eu vejo muito difícil a permanência. Eu acho que esse é um outro problema que o Flamengo terá. Eu não sei se compensa chegar à conclusão que é melhor bater asas e voar. Muito difícil a permanência, enquanto não resolver essa história aí do Tribunal da Suíça, dificilmente também vai acertar com outro clube. Porque até o Palmeiras está interessado, como é que vai acertar com um jogador que pode ser punido? Que tem essa possibilidade ainda de ser punido. Você tem o risco de, por exemplo, apresentar o jogador em janeiro e, de repente, o jogador ser punido em seguida, ou você anuncia, é ruim, né? É muito ruim. E aí você conta com o cara ou não conta com o cara? Eu acho que uma entrevista como essa de sábado é uma entrevista para o próprio Palmeiras ficar preocupado. O Palmeiras sabe tudo o que aconteceu. Que ele vestiu a camisa do Corinthians, que ele declarou lá simpatia à torcida corintiana. Eu estou falando do Corinthians, tá? É um clube que o palmeirense não tem muita simpatia por esse clube, me parece, né? Eu tenho essa impressão. Então ele fez isso mais de uma vez. A questão do beijo para o Dorival numa final. Será que o torcedor do Palmeiras gostaria que o Palmeiras perdesse um jogo em casa, numa final de Copa do Brasil, para qualquer adversário? Aí o seu jogador sai e manda um beijinho lá na coletiva para o técnico do outro time, que ele está amargando, está ali com aquela... É legal isso? É gostar? Acho que não, né? E essa coisa do doping que foi uma bobagem colossal, né? Até muita gente fala, não, porque isso... Eu concordo que isso passa um pouco do desmando que existe dentro do clube, quer dizer, a falta de autoridade. Alguém chega e fala, vai lá e faz, mas eu não sei também, que eu não acompanhei, nenhum de nós acompanhou, até se havia algum dirigente, uma pessoa por perto, porque é uma coisa tão banal, né? Olha, Bruno, você vai fazer o exame, vai lá e faz o exame e acabou, pô. Não tem que ficar uma babá, um dirigente do lado ali para dizer, olha, você tem que ir lá, hein? Você não pode se rebelar com os caras do antidoping. Não, o cara vai lá e faz. A atitude é dele, a responsabilidade, se ele de fato fez isso, me parece que sim, né? Tanto está sendo julgado, é dele. Não tem que ter uma babá para ficar acompanhando o fulaninho de tal para ver se ele vai fazer o pipi direitinho lá no vidrinho do doping. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma obrigação do atleta. O atleta profissional sabe. Vai ter Olimpíada agora. Os caras todos que estão lá sabem que a qualquer momento vão ter que prestar o exame de doping. Óbvio. Acabou. Ponto final. Não se discute. Você está na Olimpíada não é porque você foi obrigado. Você foi porque você quis. A regra é essa. Você é jogador profissional, você sabe que isso faz parte das suas obrigações. Se você é chamado sempre, tudo, problema. Você pode argumentar de uma outra maneira. Quer dizer, arrumou um problema e desfalcou o time. Desfalca o time. Quando o cara fica punido, ele desfalca o time. O Flamengo foi contratar o Carlinhos às pressas porque não sabia quanto tempo ficar sem ele. Ele não tinha outro centroavante.
e foi lá e contratou o Carlinhos do Nova Iguaçu, numa brecha, né, que havia naquela janela que é só para jogadores que atuaram no estadual e tal, que podem se transferir, e teve que contratar outro jogador. Então, assim, me parece que o Palmeiras não tem que ficar atento a esse tipo de coisa, porque essa entrevista é aquela... Você imagina, amanhã ele vai para o Palmeiras, se ele está numa fase ruim, né, não está jogando muito bem, está se adaptando, a torcida às vezes perde a paciência, ele vai falar o quê? Não, eu sou o Gabriel, não sei o quê. Tá bom, e daí, cara? Porque no Palmeiras, ou seja lá onde ele chegar, no clube onde ele chegar, ele vai ter que conquistar algo que ele não tem. No Flamengo ele conquistou e fez questão de meio que jogar fora boa parte do que ele conquistou. Num outro clube, repito, Palmeiras ou qualquer um outro, ele tem que conquistar. E conquistar o torcedor. E só se conquista o torcedor jogando bem e fazendo gols, no caso dele, que é um atacante. Não tem outra opção. Aí o cara esquece a camisa do Corinthians, esquece tudo. Caso contrário, tudo isso passa a ser lembrado. Ele vai, perde um gol, desperdiça uma jogada, joga mal. Você é corintiano, vai pro Corinthians, veste a camisa de vez, tá aqui, isso aqui. É óbvio, isso é evidente, gente. Eu não sei se ele tá ligado para os desafios que virão, entendeu? Seja no Palmeiras, ou continuando no Flamengo, acho que pouco provável, quase impossível, essa altura, ou jogando em outro país. Qualquer lugar, qualquer clube tem torcida, a torcida espera que o cara jogue bem, gente. E ele não joga bem há muito tempo. Aliás, sábado ele não jogou bem, ele perdeu um gol feito até, uma jogada que o Luiz Araújo ajeitou de cabeça na perna esquerda dele, chutou lá nas nuvens e ele bateu bem o pênalti. Ok, importante, foi um pênalti da vitória e tal, mas ele é muito bem pago para acertar um pênalti, né? Aliás, há quanto tempo não fazia um gol que decidiu um jogo? Eu nem me lembro quando foi a última vez que ele fez um gol, assim, um jogo, não de Campeonato Carioca contra times pequenos, mas um jogo de Brasileiro, Copa do Brasil ou de Libertadores, que ele tenha feito um gol que decidiu. Eu não lembro quando foi, vou ter que pesquisar aqui. Não recordo, tem tanto tempo que eu não me recordo. É uma contratação que foge do perfil do Palmeiras e entra naquilo que a gente falou do Rames e de outras contratações, que a expectativa tá lá em cima, né? A régua fica lá em cima e muitas vezes dá certo, muitas vezes também dá errado, né? Essa questão de recuperar o jogador, porque o Gabigol que se imagina com a camisa do Palmeiras, e eu acho que é essa a intenção da diretoria alviverde, é de tentar recuperar aquele cara de 2019, 2020, 2021. Mas o Palmeiras também vende para o mercado a ideia de que nós somos um clube que analisa o jogador antes da contratação, até o perfil fora de campo. Ele não tem esse perfil nem dentro, eu acho, nem fora de campo, né? Daquilo que o Palmeiras imagina como jogador que possa fazer parte desse grupo, do vestiário, do dia a dia. O Palmeiras diz até que analisa comportamento em rede social e essas coisas todas. Não é um jogador que se encaixa muito no perfil Palmeiras de pensamento, de filosofia. Bruno Prado. É uma contratação, se o Palmeiras fizer essa contratação, seria fora mesmo do que o Palmeiras costuma fazer. E o que mais preocupa, né, para quem for contratar é que há 1 ano e meio, mais ou menos, ele não joga bem. Né? Ele não... São até poucos lampejos. Às vezes a gente fala, tem um lampejo, outro... São poucos, né? E isso é preocupante. Apesar de ser um jogador jovem, não dá para ter a certeza que vai retomar, porque já é um bom tempo. Fase ruim todo mundo tem, mas 1 ano e meio já é muita coisa. Então isso que é o mais preocupante. Aí entra naquilo que a gente falou de outros jogadores aqui quando eu estava falando do Rames Rodrigues. Você pode até fazer uma aposta, acreditar que o cara é um ótimo jogador, eu acho que ele ainda pode jogar bem, ele é um cara que já tem na carreira dele, já mostrou em algum momento coisas muito, muito boas. Só que não é uma certeza. Por isso, se você fizer essa aposta, ela tem que ser baixa. Você pode até contratar o Gabigol, mas hoje não dá para você oferecer, por exemplo, um contrato de 5 anos, não dá para você oferecer um super salário, uma contratação, vamos fazer um contrato de 2 anos aqui, um salário abaixo do que normalmente seria para um jogador como ele. Hoje não dá para você oferecer para ele o que ele ganha no Flamengo, por exemplo, para os próximos anos. E não dá para você oferecer um contrato de 5 anos. Então, tem que ser uma aposta mais baixa. Se for fazer essa aposta, tem que ser mais baixa, porque é uma dúvida, porque já tem um bom tempo que ele não joga bem. Ô Vanderlei, o Landim traçou aí um paralelo entre desempenho esportivo, compatível com aquilo que o Gabigol pediu. Você acha que é nessa linha mesmo? Tá certo o Landim em manter essa posição e dificilmente o Gabigol vai renovar com o Flamengo? Eu acho que o tempo foi mostrando que o Gabigol foi ficando cada vez mais fraco na negociação. Quando tudo começou, já a situação não era boa, não estava jogando bem há muito tempo, já era a parte mais fraca, eu entendo, pelo cenário todo. Mas as coisas foram acontecendo, demonstração de, digamos, flertando com arquirrivais. Aquele início de ano,
na entrevista de apresentação no presidente do Corinthians foi, para mim, extremamente marcante, né? Quando o presidente do Corinthians diz: estamos tentando contratar o Gabigol na frente do Marcos Braz. Pois é. Quer dizer, pô, não foi nem por trás, foi na frente do Marcos Braz, dizendo que já estava flertando, que tudo poderia levar a uma contratação. E aquilo foi muito triste, eu acho, para a torcida do Flamengo, que tinha naquele momento uma grande idolatria pelo Gabigol. As coisas foram enfraquecendo, esfriando nos últimos tempos. Foi o que aconteceu. E depois veio aquela camisa naquela batucada com os amigos e tal. Enfim, ele sempre está jogando um olhar, paquerando um adversário, né? Isso há algum tempo. Eu acho que enfraquece a negociação, sem dúvida. E o Flamengo fez uma oferta para renovação, sabendo que o prazo não é esse que ele quer. Mas foi generoso, a palavra foi usada pelo Mauro aqui, fazendo inclusive um aumento, segundo o presidente, substancioso, digamos assim. É isso, Pedro. Eu fico pensando aqui, algo que passou pela minha cabeça, o Gabigol tem aquele sósia dele que acompanha ele em todos os jogos, ele muda de visual, o cara muda de visual junto. Fico pensando como é que vai ser, né, nessa saída do Flamengo. Como é que fica o emprego de um sósia? O sósia também muda de camisa. Já pensou, o cara se muda para São Paulo, se for o caso de vestir a camisa do Palmeiras? Porque parece até que o Gabigol não gosta muito desse cara, e o cara tá lá todos os jogos, é engraçado. Ele acha o cara mala? Pois é, deve ser engraçado, né?